Pois bem, diz assim no primeiro verso: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquelas seis, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e
caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, ou seja, assustado, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E este teve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Pare, irmãos, né? Amém, povo de Deus? Irmãos, a Bíblia vem nos falar dos maiores ícones, do Novo Testamento, claro que abaixo do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa de grande expressão, na verdade, inclusive eu, já ministrei até falando sobre isso, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, e nesse caso aqui não houve mudança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, ou de Jacó para Israel, no caso aqui Paulo tinha o nome Paulo, que era o nome romano, e Saulo era o nome hebraico, como se você sendo João fosse para os Estados Unidos e lá você seria chamado de John, por exemplo, Mas o que é que acontece? Paulo, ele foi responsável por escrever 13 cartas do Novo Testamento, que vai lá de Romanos até Filemão, nessa ordem, essas 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Haja vista que 4 delas, Efésios, Filemão, Colossenses e Filipenses, elas foram escritas pela primeira vez que ele foi preso em Roma, e ele passou 2 anos preso. Isso está lá em Atos capítulo 28, e ele escreveu essas 4 cartas na prisão, tanto que elas são conhecidas como epístolas de prisão. E todas as cartas que Paulo escreveu também são conhecidas como cartas paulinas. E dentro dessa condição, irmãos, eu quero trazer o primeiro ponto do nosso entendimento. Olha o que nos diz aí o verso de número 3 do capítulo 9. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E olha o verso 8. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, conduziram a Damasco. E teve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Irmãos, você veja que Paulo, ou Saulo, que posteriormente vem sendo chamado de Paulo, ele era uma pessoa, ele era alguém que aprendeu, que ele estudou, ele tinha um ensinamento, uma consciência, mas chegou um momento, irmãos, que precisou ser desfeito para ser feito. Inclusive esse é o tema da nossa ministração, desfazendo para fazer. Aquela velha criatura, aquela pessoa que era o Paulo, ele deixou de existir. Até mesmo porque a Bíblia nos diz lá em Apocalipse capítulo 21, no verso 5, eis que faço nova todas as coisas. Amém. A partir daquele momento, a partir daquele dia, o Saulo ele ia ter uma transformação de vida. E o primeiro ponto, irmãos, que eu quero trazer para nós é precisando enxergar por dentro. Porque, irmãos, a Bíblia nos fala que ele enxergava, ele ouvia, ele era uma pessoa saudável. Ele tinha todos os seus sentidos funcionando. Mas ele tinha um encontro com a luz.
né? A Bíblia nos diz que um clarão, uma luz forte, ilumina aquele caminho que estava levando em sentido a Damasco, e Paulo cai por terra e ele abre os olhos e não consegue ver. Porque, irmão, você veja que o sentido, um dos sentidos primários da luz, não é só a dissipação das trevas, da escuridão, mas até nos serve para guiar, para evitar o quê? Que nós venhamos cair, que nós venhamos tropeçar. Então você veja que a Bíblia nos fala que quando a luz surge, Paulo cai. E não somente ele cai, ele deixa de enxergar. E o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus para nós, ela é lâmpada. Já está falando lá no Salmo 119, no verso 5. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas qual foi o objetivo primário dessa luz, irmãos? Fazer, irmãos, que Paulo enxergasse para dentro. Ele passaria, irmãos, a partir daquele momento, olhar para dentro de si. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Paulo, ele, por estar cego, ele precisou de pessoas para guiá-lo pela mão. Isso, irmãos, já nos traz um ensinamento que Paulo, a partir daquele momento, querendo ou não, ele vai precisar confiar em pessoas. Porque, irmãos, a Bíblia diz que ele pede cartas aos sacerdotes para que tenham privilégio de acesso às cidades para prender, inclusive matar aqueles que são daquela seita, como declara aqui também, se referindo ao povo de Deus. Então, irmãos, a partir daquele momento, Paulo ia precisar aprender a confiar, porque ele não enxergava se ele era seguro, ele era garantido de si, irmãos, porque ele não dependia de ninguém. E muitas vezes, irmãos, a luz da palavra de Deus precisa fazer esse efeito na sua vida. Ela precisa que você enxergue por dentro. Você olhe para dentro e você passe a confiar nas pessoas. Passe a aprender a depender de pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque você não é autossuficiente. Querendo ou não, em algum momento da vida você vai precisar de alguém. Muitas vezes a soberba, o ego, muitas vezes a pessoa ela tem se deixado levar por si mesma. Não, graças a Deus, ainda coloca Deus no assunto, na frase dela, diz, não, graças a Deus, eu só dependo de Deus. Não, somos dependentes de Deus primariamente, mas Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, né? Nós somos dependentes, sim, né? Eu preciso de todo mundo. Até quem não gosta de mim, eu também preciso dele, né? Porque, irmãos, muitas vezes nós precisamos até nos humilhar. Muitas vezes precisamos estar prostrados para conquistar coisas. Muitas vezes precisamos estar cegos e prostrados e dependentes dos outros para que isso nos sirva de aprendizado, irmãos. Porque muitas vezes a soberba tem deixado, né? Imagina Paulo na posição que ele era. Vamos dizer na linguagem de hoje que Paulo, ele era o cara, né? Ele tinha moral com os sacerdotes, ele tinha moral com os governadores. Paulo era uma pessoa de expressão na sociedade. Paulo, com certeza, era muito bem remunerado. As pessoas temiam Paulo porque ele tinha a legalidade não somente para aprender, mas principalmente para matar. Então, Paulo era temido, era aquele tipo de gente que muita gente queria até ser o quê? Amigo de Paulo. Queria ser íntimo de Saulo. Mas, irmão, chegou um dia em que ele teve um encontro com a luz. E o encontro com a luz, irmãos, mudou a vida dele. Você também já teve um encontro com a luz. Amém. E você precisa, irmãos, deixar que a luz opere na sua vida. Você precisa deixar, irmãos, que as coisas aconteçam para que novidade de vida venha fluir em seu ser. Você veja que muitas vezes a gente tem resistido a Deus, resistido aos acontecimentos, resistido àquilo que Deus quer de nós, irmãos. E nós não precisamos, irmãos, estar resistindo a Deus. Nós precisamos deixar acontecer. Não, Senhor. Eu creio que tudo está na tua santa direção. Muitas vezes falamos isso, né? Está tudo na direção de Deus.
realmente tudo está na direção de Deus, mas será que eu estou andando na direção de Deus? Será que eu estou andando no caminho que Deus tem me colocado? Será que eu tenho me submetido àquilo que Deus tem imposto sobre a minha vida? Então você vê, irmãos, que chegou um momento da história que Saulo, ele precisou se submeter. Não da maneira que ele queria, nem na hora que ele queria, nem do jeito que ele queria, mas precisou acontecer. Porque, irmão, muitas vezes a gente fala, né, a palavra de Deus é ministrada, a gente orienta, a gente fala, mas a pessoa assim ainda insiste em fazer como? Do jeito dela. Dizer, não, eu acho que dessa maneira vai ser melhor. Eu acredito que eu fazendo desse jeito eu vou conseguir. Irmãos, então para que pedir orientação? Para que pedir uma palavra? Para que pede uma oração, irmão? Se eu estou deixando a vida sendo conduzida pelo aquilo que eu quero fazer, o meu eu está prevalecendo. Irmãos, se eu tenho um pastor, né, no caso me referindo a Jesus, como fala lá em João capítulo 10, né, que o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. O objetivo do pastor, irmãos, é orientar, é ajudar, é proteger, é alimentar, é hidratar. Então, irmão, você veja que se eu sigo esse caminho que o bom pastor está me conduzindo, eu tenho a prevalecer. As coisas têm que dar certo, por mais até que haja dificuldades, por mais que passe por alguns momentos difíceis, mas no final vai dar tudo certo. Você veja que, se nós olharmos para o histórico de vida de Paulo, a gente já não entende, a gente nunca vai entender as coisas de Deus, né? Uma pessoa que foi chamada para fazer a obra de Deus, né? Ele atendeu o chamado, como alguns irmãos aqui, graças a Deus, atendeu o chamado para fazer a obra de Deus, né? Porque nós não escolhemos, é Deus que nos escolhe, e é um privilégio ser escolhido por Deus, né? Então, irmão, você veja que hoje nós temos o trabalho de estar trazendo um estudo. O pastor Lucas está ministrando as aulas para obreiros e tias, né? Obreiras, tios e tias, né? Tudo baseado na palavra. Porque, irmãos, as coisas para Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Então você veja que Deus ele tem um chamado, irmãos, mas muitos têm resistido. Mas vai chegar um momento, irmãos, que você vai ser... Desculpa. Que você vai chegar no momento, irmãos, do beco sem sair. Você vai ter que tomar uma decisão séria na sua vida para que as coisas mudem. Paulo ele não escolheu acordar naquele dia, naquele momento, ser convertido a Deus da maneira que foi. Mas ainda assim foi, irmãos. Paulo tem um histórico, como eu estava falando, né? Se nós olharmos, Paulo foi preso, Paulo foi espancado, Paulo passou por naufrágios, Paulo ficou doente, muita coisa ruim. Não tudo na vida de Paulo foi ruim, né? Porque só de ele ter conhecido a Deus foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Glória a Deus. Mas ele tinha algo, irmãos, ele obteve algo que nenhum sacerdote, ninguém nessa terra podia dar a ele: a vida eterna. E é o que Deus tem para cada um de nós. Deus tem nos dado a oportunidade de vida eterna. Independente dos flagelos, das dores, das dificuldades, dos problemas. Mas nós precisamos nos lembrar, irmãos, e nos apegar que tem algo maior para nós no grande dia. E eu quero partir, irmãos, para o segundo ponto. Nós vamos fazer a releitura do verso 4 ao 6. Diz assim, ó: E caindo em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. O segundo ponto, irmãos, é prostrado, mas não surdo.
Irmãos, Paulo prostrado, ele estava ouvindo o que quem estava em pé não ouvia. Irmãos, a Bíblia nos diz lá em João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E Paulo, naquele momento, estava ouvindo a palavra de Deus. Ele estava bebendo a água direto da fonte. O próprio Deus estava ministrando a palavra a Paulo. Irmãos, você veja que Paulo, ele era quem ele era, mas Deus converteu, como está escrito lá em Neemias capítulo 3, verso 2, que Deus converte a maldição em bênção. Irmãos, o Deus que a gente serve, ele tem poder de transformação, ele tem poder de mudança, ele tem poder, irmão, de fazer algo que nenhum homem pode fazer. Não é porque talvez você nesse momento diz, poxa, pastor, eu estou me sentindo igual a Paulo, eu estou me sentindo prostrado, eu estou me sentindo por baixo, eu estou inclusive achando que eu estou até sem visão, não estou enxergando as coisas da maneira que deveria ver. Mas você, irmãos, assim como Paulo, mesmo prostrado, está ouvindo a palavra de Deus. Que a palavra, irmãos, de Deus que abate, ela também levanta. Palavra de Deus que pode ali, irmãos, fazer a pessoa escurecer, mas também ele pode exaltar. Porque, irmãos, ele é Deus. Ele é o Deus que abate, mas ele também é o Deus que exalta. É o Deus que faz cair por terra, mas também é o Deus que faz levantar. É o que dá força ao fraco, que dá ânimo ao desanimado, alegria ao entristecido. Glória a Deus. Então você veja que Paulo, mesmo prostrado, mesmo em terra, estava ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, irmão, mesmo prostrado, mesmo em terra, mas se você está ouvindo a palavra de Deus, ainda não é o fim. Porque, irmãos, a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. A palavra de Deus ela é vida, irmãos. A palavra de Deus é que nos traz vida e vida com abundância. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas têm uma facilidade muito grande de julgamento, né? Tem aquela correria, uma pressa para julgar, para falar mal. Você está vendo? Fulano caiu, fulano está prostrado, né? Mas muitas vezes aquele caído, prostrado, está conseguindo ouvir a voz de Deus, de quem está de pé, não está ouvindo. E até mesmo a Bíblia nos diz, né, que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque, irmãos, quem botou Paulo prostrado por terra foi Deus. Mas o problema, irmãos, é quando muitas vezes nós caímos por nós mesmos. Ou nós caímos, irmãos, por causa do inimigo e nós permitimos que o inimigo obtenha um sucesso. Então, irmãos, não vai faltar as oportunidades, não vai faltar as chances, irmãos, né, de um inimigo querer fazer com que nós devemos estar prostrados. Mas se Deus nos prostra, irmãos, a gente se submete a isso. Mas a gente não pode estar aceitando quando o inimigo venha querer nos prostrar. Irmãos, nós precisamos lutar e perseverar. Nós precisamos, irmãos, fazer com que o Senhor nosso Deus nos ajude. É abrir a nossa boca e pedir a Deus, Deus, o Senhor me ajude. Porque se você ver aqui, irmãos, no verso de número 6, ele diz assim, ó, disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, Deus ele sempre vai nos falar o que precisamos fazer, mas você precisa escutar a voz. Você precisa escutar a Deus. Você precisa escutar a palavra. Porque quantas vezes nós já nos perguntamos isso? Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Quem é que nunca falou essa frase? Ou quem nunca pensou nessa frase? Meu Deus, o que é que eu preciso fazer? Só que você precisa estar no lugar certo. O Senhor disse, olha, você se levante e entre na cidade, porque lá na cidade é o que eu vou lhe dizer, o que você precisa fazer. E muitas vezes, irmão, Deus tem dado a palavra a nós, para que nós vamos estar em determinados lugares, para ouvir a voz dele, para saber o que nós precisamos fazer. O que é que nós fazemos? Não vamos. Nós não seguimos a direção, é um passo a passo, irmãos. Muitas vezes a gente quer
sabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. E nós precisamos, irmãos, submeter esse Deus. Dizer, Senhor, fala comigo. Quem também nunca falou isso? Pastor, eu falo tanto para Deus falar comigo, que eu acho que o problema não é Deus falar, eu acho que é eu que não estou ouvindo. Às vezes até acontece. Às vezes Deus está falando, a pessoa que está ouvindo não está prestando atenção nos sinais. Deus tem, porque muitas vezes acho que a pessoa ela quer que Deus faça assim, né? Luciano, chame pelo nome até, né? Luciano, olha, pega o papel e caneta que eu vou lhe dizer o que você vai fazer, para você até não esquecer. E aí, Deus ser audível, né? E aquela coisa bem compreendida, bem expressante, né? Ou então o anjo, né? Ô fulano, tudo bem? Como é que você está? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o anjo Gabriel, vim trazer uma mensagem para você da parte de Deus, né? Pega o papel e a caneta, se quiser pode até liga o gravador do celular, pode ser também, né? Muitas vezes, irmão, a gente quer que seja dessa forma, mas não vai ser dessa forma, vai ser da forma de Deus, né, irmãos? Até Deus calado, irmãos, Ele está falando. Porque, irmãos, o silêncio de Deus também é resposta. Muitas vezes nós não compreendemos, irmãos, não entendemos, não observamos os sinais, não olhamos, irmãos, para as coisas e dizer, poxa, Deus está falando. Deixa eu abrir os meus ouvidos porque Deus está falando. Deixa eu abrir os meus olhos porque Deus está falando. Deixa eu estar com os meus sentidos todos disponíveis para Deus, porque da maneira que Deus falar, eu quero ouvir. Fala comigo, Senhor, fala comigo nessa hora. Fala comigo agora que teu servo ouve, que a tua serva ouve. Mas mais do que ouvir, irmãos, é o responder. É responder o que Maria respondeu, é responder o que Samuel respondeu. Eis-me aqui. E você está preparado para ouvir o que Deus tem para te falar? Porque, irmão, quem pergunta quer saber. Quem pergunta, irmãos, quer saber. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos ouvir a verdade, porque muitas vezes é mais fácil, é um afago viver uma vida de ilusão, de mentira, do que ouvir a verdade, porque a verdade não somente ela dói, mas obriga a pessoa a transformar a vida, a mudar de vida, a ter que tomar uma atitude radical, a dar o corte mesmo e dizer, a partir de hoje acabou, essa situação mudou, eu vou ter que fazer isso para que as coisas mudem para mim, que minha vida mude, e não somente mude, mas que melhore. Então, irmãos, às vezes ouvir a verdade dá medo, né? Quando a pessoa ela recebe uma verdade vinda do médico, um diagnóstico, seu fulano, infelizmente eu não tenho muita boa notícia. A pessoa, antes que o cara dizer que, como ele já disse que não tem boa notícia, ela já está triste. Já está até se deitando no caixão desse bicho, vou morrer. Vou até adiantar o lado. Porque o diagnóstico, o que vem da boca daquele médico, não é algo bom, porque ele disse que já a notícia já não era boas. Mas, irmãos, nós servimos o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível. Então, irmãos, a última palavra vem do Senhor. É o ponto no final da frase é dele. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, povo de Deus? Amém. E eu quero, irmãos, partir para o terceiro ponto. Eu esqueci de falar uma coisa, desculpe, para que não fique dúvidas. No verso 5 diz assim, ó, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Irmãos, a palavra recalcitar, ela significa dar coice à ponta do ferrão. Recalcitar nesse sentido aqui é confrontar, é resistir. Né? Porque talvez você tenha lido aqui, mas você não sabe o significado da palavra recalcitar. Né? Paulo estava sendo como se fosse um boi teimoso.
recalcitrar aguilhão, desculpa, é como se fosse uma lança, né? Um ferrão, que ali o agricultor ele põe o jugo nos bois, e ali vem o arado, ele com uma mão apoia o arado, e com a outra mão ele vai segurando o aguilhão. E ali quando o boi está andando muito devagar ou quer parar, o que ele faz? Ele cutuca o animal para o animal dar andamento, continuar trabalhando. Então, você veja que a palavra de Deus diz para Paulo, Paulo, duro é você duro é você resistir, né? Duro é você continuar confrontando aquilo que você não pode confrontar. Duro é você continuar sendo teimoso, porque você não vai prevalecer. E agora vamos para o terceiro ponto. O verso 1 e 2 diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Irmãos, terceiro ponto é, às vezes não sabemos o que tem dentro de nós. A Bíblia nos fala, irmãos, que Paulo, ele estava com cartas em suas mãos, né? Mas as maiores e melhores cartas, irmãos, estavam dentro dele. E ele não sabia. Como eu disse na introdução, Paulo escreveu 13 cartas. 13 cartas, irmãos, escritas pelo apóstolo, que mudou a vida de pessoas ao longo da história e até os dias de hoje. Amém. As cartas que Paulo tinha em suas mãos, irmãos, eram cartas de ameaças de morte. Eram cartas, irmãos, que destruíam a vida das pessoas. Mas as melhores cartas estavam dentro dele. E ele só enxergou, irmãos, no dia que ele teve um encontro com a luz. Irmãos, tem coisa boa dentro de você. Você tem o que é de bom da parte de Deus dentro de você. Mas você precisa enxergar. Você precisa acreditar, irmãos, deixar isso sair de dentro de você. Porque você não é uma represa, você é um rio, né? E por onde o rio passa, irmãos, ele dá vida. Por onde o rio passa, irmãos, coisas boas acontecem. Então, irmãos, se nós olharmos lá, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que quando Eliseu ele vai aumentar ou multiplicar o azeite da viúva, a viúva já tinha o que dentro de casa? O azeite. O azeite já estava dentro de casa. E Eliseu só precisou o quê? Multiplicar. Muitas vezes, irmão, o bem já está dentro de nós. Já tem algo dentro de nós, irmãos, que Deus quer usar em prol do nosso próximo. Já tem um bem dentro de nós, irmãos, que Deus quer que a gente coloque para fora. Mas precisamos, irmãos, enxergar para dentro. Porque, irmãos, dentro de nós já está pronto. A Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 3, no versículo 52, que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, né? Então, irmãos, seja cheio de alegria do Espírito Santo. Tenha dentro de você coisas boas que possam ser colocadas para fora, para abençoar a vida de outros, para fazer, irmãos, mudar a vida de outras pessoas. Então, irmãos, é como eu falei mais cedo, Neemias, né, no livro de Neemias 13:2, que Deus, ele converte, ele transforma a maldição em bênção. Aquilo, como a Bíblia diz, né, que Paulo, ele transpirava, ele respirava ameaça de morte. Agora ele é alguém que promovia a vida. Ele era alguém, irmãos, que mudava a vida das pessoas através da palavra de Deus. Ele convertia as pessoas como ele, né, ou semelhante a ele, irmãos, em pessoas melhores. Porque o Evangelho, irmãos, é nos confrontar e nos transformar em pessoas melhores. Se nós não estamos... Porque Paulo, ele era o que era. Ele passou a ser uma pessoa totalmente diferente. Se eu
creio no meu Deus, se eu creio que Jesus Cristo vem em carne, né? Porque a Bíblia diz só que tem o Espírito de Deus, confessa que o nosso Senhor Jesus Cristo vem em carne. Eu creio que Jesus veio, morreu e ressuscitou, está à destra do Pai. Se eu creio no Espírito Santo, eu continuo sendo a mesma coisa, irmãos, tem algo de errado. Algo de errado não está certo. Não, irmãos, eu não posso continuar a mesma pessoa. Eu não posso continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Porque se a palavra de Deus, como está escrito, que ela me limpa, né? Que a palavra de Deus é como o sabão do lavandeiro, como o fogo do origo. Se a palavra de Deus ela me purifica, me transforma, eu não posso continuar da mesma maneira. Eu não posso ser, irmãos, aquele pregador de outrora. Eu não posso continuar aquele Luciano da velha criatura, aquela pessoa ruim, maldosa, perversa, beberrão, prostituto, fornicador. Irmãos, eu não posso ser mais esse tipo de pessoa, porque o poder da palavra de Deus ela me transforma. Então, irmãos, eu não posso estar aceitando continuar vivendo a vida que eu vivia antes de ser cristão. Eu não posso ser, irmão, mentiroso, eu não posso, da minha boca, dos meus lábios, irmãos, não pode estar mais saindo palavras tortas, não pode estar sendo, irmãos, aquele do seu de antigamente. Às vezes, eu fui para um evento de um amigo meu de infância, ele se casou, aí me convidou, fui. Chegou lá aquela festança, né? Eles são católicos. E é muita comida. Eu fui para o casamento na igreja católica. Da igreja a gente foi para o salão de festa. E aquela coisa, muita comida, alegria, dando risada, e aquela abraça e beija. E ele aí veio, me abraçou, aí falou: Lu, oi, vai tomar uma comigo não? Eu disse: não, meu filho, graças a Deus já parei de beber, já faz muito tempo. Ele disse: mas só hoje quero meu casamento. Eu estou muito feliz pelo seu casamento. Mas, irmãos, eu não podia mudar quem eu sou por causa daquele dia que era para ele. Eu tinha que continuar sendo, irmãos, quem eu era. Eu disse: meu querido, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Seu casamento dure para todo sempre. Mas para eu ficar feliz com você, eu não preciso beber. Eu estou feliz por você, eu estou muito feliz por você, se precisar beber. Ele disse: mas só uma. Mas é isso que o inimigo quer. Só uma. Ele só quer, irmãos, que a gente dê o quê? O primeiro passo. Isso, irmãos, a gente, é aquela coisa, é só essa vez. É só hoje. E assim, irmãos, é que começa uma vida de pecado. É igual o cordão, né? Se eu pegar um cordão aqui, chamar o irmão El, por exemplo, eu passar um cordão no braço dele e dizer: parta aí, irmão, nem faz força, só o peso dos braços dele é parte. Né? Irmão forte, malhado, graças a Deus. Mas aí, irmãos, eu começo a dar 3, 4 dobras, já vai começar a fazer um pouquinho mais de força para partir. E pensar que não, eu enrolo logo meio rolo de cordão no braço dele. Ele pode até partir, mas ele vai fazer muita força. Aí, já que ele está valente mesmo, peraí, enrola logo o rolo todo nas mãos dele. Aí, parta aí, vamos agora. Você está pensando que é o nome dele, Sansão? Já que você é Sansão, parta aí, Sansão. E ele vai se esforçar muito, irmão, vai até se machucar, mas ele não vai conseguir, porque a força dele é limitada. Assim é o pecado. O pecado ele começa de uma forma que você inicialmente começa até a vencer. Não, eu pequei, mas consegui sair. Eu caí, mas eu consegui levantar. Mas isso é estratégico. Porque vai chegar um momento, irmão, que você vai estar tão envolvido que você não vai conseguir o quê? Mas se libertar. Então, irmãos, não vos dê lugar ao diabo, já diz a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, evitar. Eu tenho que evitar
A primeira olhada eu não tenho como evitar, porque é a primeira olhada, mas a partir da segunda olhada eu tenho como evitar. Irmãos, nós precisamos até um conselho do NA, né? Dos narcóticos anônimos. Hábitos, pessoas e lugares. Irmão, tem hábitos que estão te afastando de Deus no mundo. Tem pessoas que estão comprometendo o seu compromisso com Deus, irmão. Deixe de estar com essas pessoas. Tem lugares que não me convém mais estar como servo de Deus. Eu tenho que deixar de estar nesse lugar. Irmãos, se nós queremos viver uma plenitude com Deus, irmãos, porque Evangelho, irmãos, palavra de Deus, é renúncia. Eu tenho que renunciar ao mundo, morrer para o mundo e viver para Cristo. Ah, mas as pessoas vão deixar de gostar de mim. Mas quem gosta de você, irmão, vai gostar de você do mesmo jeito. Só quem vai deixar de gostar de você é que já não gostava de você. Quem te ama, irmão, vai continuar te amando, você sendo ou não sendo cristão. Pessoas que vão ter amizade com você, ela gosta da sua amizade, independente da sua fé, ela vai continuar sendo sua amiga. Irmão, só aqueles que realmente já não queriam, só tinham você como uma oportunidade, uma opção para coisas que ela queria, aí pode até incomodar. É como eu falo, é igual a câmera. Câmera de segurança, ela só incomoda quem está preocupado em fazer algo de errado. Mas quem anda certo nunca vai se preocupar, não vai se incomodar com câmera. A câmera está ali, não vai se incomodar. Mas se a pessoa ela tem uma má intenção, a câmera incomoda ela. Então, irmãos, que nós venhamos nos incomodar com o pecado. Vivemos, irmãos, antes de se preocupar em olhar para os lados, para ver se está alguém olhando, vamos olhar para o céu, porque tenho certeza que Deus está olhando. Então, irmãos, nós somos cartas vivas, irmãos. E nós precisamos entender e saber o que tem dentro de nós. Dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Dentro de você tem a palavra de Deus. Dentro de você tem o amor de Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 8. Aqueles que não amam a Deus, porque Deus é amor. Então, irmão, você tem o amor de Deus, você tem a justiça, né? Você tem tudo aquilo de bom que Deus tem reservado para aqueles que o amam e para aqueles que o seguem. Então, irmãos, eu espero que na autoridade do nome de Jesus, nós devemos deixar sair de dentro de nós aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Porque você só pode dar aquilo que você recebe. Deus te enche, irmãos, para que você se esvazie. Deus vai enchendo e você vai se esvaziando. Né? Você vai estar cheio do Espírito Santo, mas você vai estar sendo usado pelo Espírito Santo para abençoar a vida das pessoas. Para fazer uma oração por elas, para poder pregar o Evangelho para elas. Daqui a pouco, daqui para de meio-dia, nós vamos estar saindo aí para poder estar fazendo a entrega das marmitas, né? Hoje é dia, e aí uma média de 50, 60 refeições é entregue no dia como esse. Entreguem alimentos, água, suco e roupa, né? Calçados também, lençóis. Irmãos, e o que a gente vê na rua, irmãos, pessoas que muitas vezes um simples abraço, um abraço, já aquela pessoa se sente bem. Um abraço, a pessoa chora. Sabe por quê? Porque ela não encontra isso na rua. Às vezes ela não encontra isso em casa, mas ela encontra nós como pessoas de Deus, que não olha como a pessoa está vestida, não olha se está suja, se está limpa, se está cheirosa ou se está mal cheirosa. Mas nós nos dispomos ali a conversar, a abraçar, a pôr a mão sobre o alto da cabeça para orar, às vezes em cima do coração. Nós damos o alimento físico, mas também damos o espiritual. O pastor Lucas falou aqui de Mateus capítulo 6, né, a questão da oração, do jejum e das esmolas, né? E hoje conclui esse processo.
Você conseguiu? Você deu uma esmola a alguém? Ele, pastor, até jejuei e orei, mas esmolar eu esqueci. E no dia que eu até queria dar, eu estava sem dinheiro. Irmãos, eu tinha até esquecido também da esmola. Mas aí surgiu uma oportunidade. Uma pessoa olhou para mim, na bola do meu olho, e me deu a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Estava de sandália, calça social e uma camisa básica. Uma camisa polo. A paz do Senhor Jesus, você meu pastor. Que hora vai fazer uma visita aqui? Disse, amém. Toma aqui o folheto. Os dias e os horários dos cultos. Eu queria pedir um negócio ao Senhor, mas eu estou com vergonha. E os envergonhados não entrarão no reino dos céus. Diga, meu irmão, pode falar, que só tem eu, o Senhor e Deus escutando. O diabo também está ouvindo. Ele se mete na conversa, mas pode falar. Ele não queria um transporte, eu queria visitar minha esposa, a esposa dele lá, que teve filho lá no hospital segundo ele. Aí disse, oxe, se for por isso você vai visitar ela 30 vezes. Toma aqui, tirei o dinheiro do bolso, dei a ele. Obrigado, pastor. Tá, lembrança da sua esposa, tá bom. O que foi que ele fez, irmão? Entrou na rua do lado da Universal, foi lá para a boca comprar. Aí, só que a Bíblia diz, irmãos, que não tem nada oculto que não seja revelado, né? Demorou um pouco, veio outro irmão em Cristo, passou e estava observando, por isso que eu falo, irmão, nós somos observados. A Bíblia fala de uma nuvem de testemunho. Jesus estava olhando, né, as ofertas que eram feitas. Irmãos, Deus está vendo essas pessoas também. Aí veio o irmão e disse, pastor, o senhor deu um dinheiro àquele homem? Eu disse, dei. Ele disse, pois é, pastor. Ele é usuário de drogas, ele foi lá para a boca comprar droga com o dinheiro do senhor. Isso foi, meu irmão, não tem problema não. Eu fiz a minha parte. Ele não vai poder abrir a boca, irmão, dizer que não está tendo oportunidade. Que as oportunidades muitas vezes é chegada a nós. Mas o que é que nós temos feito com as oportunidades que a nós é dada? Ele teve a oportunidade de receber o dinheiro e fazer um bom uso desse dinheiro. Mas aí, irmãos, eu fiquei chateado, não foi porque eu dei o dinheiro a ele, ele foi para a boca comprar droga, não. Eu fiquei chateado porque ele me deu a paz do Senhor. Aí eu falei com Deus, de Deus não é pelo dinheiro, não é pela pedra, ele está destruindo o povo dele, mas ele me deu a paz do Senhor. Só dá paz que tem paz, meu Deus. Será que esse homem tem paz para me dar paz? E comecei a orar por ele. Digo, meu Deus, que realmente a paz do Senhor habite naquela vida. Meu Deus, que o amor do Senhor constranja ele. Que ele venha entender e compreender, meu Pai, que é ser servo do Senhor. Porque muitas vezes, irmão, nós somos bem aptos e rápidos para pegar uma pedra para preguejar. Mas às vezes é um servo do Senhor que está preso na dependência aqui, que está precisando de alguém que ajude ele. Porque, irmão, a parte de condenar, de falar mal, é a parte mais fácil. Quem é que quer estar estendendo a mão para ajudar ninguém? Ninguém quer, irmão, porque ajudar dá trabalho. E ninguém quer trabalho. As coisas, infelizmente, irmão, nós só queremos as coisas fáceis. E por isso, por causa dessas facilidades, irmãos, que o inimigo tem enrolado muita gente, que muita gente tem caído em golpe e tem sofrido perdas e danos. Por causa da busca da facilidade. E a Bíblia já nos adverte, a porta larga que leva para onde? Para a perdição. Por quê, irmão? Porque é fácil passar na porta larga, dá trabalho passar na porta estreita. A gente tem que tampar a respiração, mostrar a barriga, no meu caso, a barriga de tanquinho, e ali e fazer o esforço para passar no lugar estreito. Então, irmãos, e aí eu comecei a orar por esse homem, mas eu me arrupiava de um jeito, até o cabelo da cabeça, irmão, arrupiava. E começava a me arrupiar, e eu comecei a orar ainda mais por ele. Porque, irmãos, a gente precisa ser
de alguém que se importe com os outros. Deus disse para Moisés: vou matar todo mundo. Deus disse: não, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, mate não. Porque Deus disse: olha, Moisés, sabe o que eu vou fazer? Vou matar todo mundo. E aí eu faço uma geração a partir de você. Moisés disse: pô, me amei. Botei um povo só do meu DNA. Vai ser um povo só vindo de mim. Aí Moisés disse: não, Senhor. Quer que os egípcios lá, quer que o povo idólatra, quer que o povo que não te serve vai dizer que o Senhor tirou o povo de lá do Egito para matar no deserto? Não, Senhor, não faça não. E ali Moisés convence o Senhor a não fazer o que ele queria fazer. Então, irmão, precisamos ser assim como Moisés, nos importar com os outros. Não ficar preocupado com as críticas. Ah, se eu der R$5 a ele vai comprar uma penca. Eu não vou dar R$5 a ele não, porque senão ele vai comprar uma dólar de maconha e vai fumar meu dinheiro. Pois ele vai ali parar em Landuco, vai comprar uma bombinha para tomar de cachaça. Não importa o que ele vai fazer com o que você dá, é importante quem você é. Porque, irmão, o problema dele, muitas vezes o problema que está nele, ou quem ele é, pode estar sendo usado por Deus para tratar quem você é. Às vezes o tratamento, irmão, não é para ele, o tratamento é para você. Às vezes você olha, acho que a gente sempre enxerga o problema no outro. A palavra de Deus diz: primeiro tire a trave do seu olho. Porque primeiro, irmão, precisa ser tratado de nós. Precisamos, irmão, ser tratados. Então, por isso que existem pessoas na nossa vida que é para nos tratar, que é para nos ajudar a ser curados, para nos ajudar a ser libertos e transformados de quem nós somos em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Graças a Deus. Vamos dar a salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Te convido a ficar de pé para nós orarmos, né? Para nós poder adorar um pouco mais esse Deus, buscar essa presença santa e maravilhosa. Você feche os seus olhos, mas abra o seu coração, abra a sua boca, abra os seus ouvidos, louve o seu Deus como se não houvesse amanhã. Adore o seu Deus como se fosse o último momento da sua vida. Dê o seu melhor para o seu Deus. Deus, eu quero dar o meu melhor para ti, porque Ele te deu o melhor dele. Ele deu o Filho dele para morrer por você. Ele dá o Espírito Santo para você. Ele te dá a palavra dele, Ele te dá sabedoria, como está escrito que se nós pedirmos, Ele nos dá. Então esse é o seu momento. É o seu momento de adorar, de quebrantar o coração, de abrir os olhos, olhar para o céu, enxergar a luz de Deus, de abrir os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Se desprenda dos problemas, se concentre no seu Deus, não pense em mais nada, não pense em mais ninguém. Eleve o seu pensamento aos mais altos céus, em nome de Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. É claro, eu quero estar em tua presença, nem que seja uma última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua
quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que brilhar meu espírito, se tiver que brilhar meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, Senhor. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Oh Senhor, meu Deus, que maravilhoso, Pai. Queremos sim, meu Deus, cada dia mais ter menos de nós e mais do Senhor. Meu Deus, sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, queremos deixar fluir o Espírito Santo em nós. Meu Deus, queremos enxergar, meu Pai, o que está dentro de nós e que não conseguimos ver. E muitas vezes, Senhor, é necessário parar. É necessário, meu Deus, estar prostrado. É necessário confiar, meu Pai. Porque muitas vezes o nosso eu, meu Pai, a nossa autoestima tem nos comprometido, meu Deus, ao longo do caminho, mediante a jornada, meu Pai, que o Senhor tem para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda, meu Deus, a sermos cristãos, a sermos servos do Deus vivo e todo-poderoso, a sermos discípulos de Cristo. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a ser uma pessoa melhor do que eu já sou. Meu Deus, uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Que amanhã, meu Deus, eu venha ser melhor do que hoje. Meu Deus, me ajuda, Senhor, a abandonar o pecado. Me ajuda, meu Deus, a viver essa vida de desagrado ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, venha operar. Deixa Deus operar, irmão. Deixa Deus trabalhar. Não queira tomar a frente de Deus e fazer do seu jeito, da sua forma, da sua vontade. Mas diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Faça o que o Senhor se agradar. Se for necessário quebrar o vaso todo, meu Deus, e reconstruir, que assim seja. Meu Deus, se for necessário reformar, meu Deus, faça o que o Senhor quiser, meu Pai. Mas do jeito que está, não pode ficar. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a deixar de respirar ameaças de morte. Ou seja, meu Deus, nos ajuda a deixar de viver uma vida de pecado, de erro, de falha. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, viver uma novidade de vida. Queremos, meu Pai, abandonar tudo aquilo, meu Deus, que traz prazer para a nossa carne, mas que desagrada ao Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que nós devemos ser cartas vivas. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o melhor que tem dentro de nós, meu Pai, venha brotar. Que o melhor, meu Deus, que tem dentro de nós venha fluir. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude.
nos ajuda a vencer o mal, nos ajuda, meu Deus, a vencer o inimigo da nossa alma. Meu Deus, esse mal que muitas vezes tem nos excitado, esse mal que muitas vezes tem nos ajudado, Senhor, a fazer aquilo que não deveríamos fazer, a falar aquilo que não deveríamos falar. Meu Deus, que na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, que seja lançado por terra todo mal, toda dor, todo sofrimento, todo problema de saúde, toda escassez, toda miséria, todo levante do inferno. Meu Deus, que na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, tira, Senhor, de nós. Meu Deus, se é uma amizade, tira do nosso caminho. Se é um ambiente que nós estamos, meu Pai, que queremos sair desse ambiente. Meu Deus, que seja o celular, televisão, ou o que quer que seja, meu Deus, que tem nos afastado do Senhor, meu Pai, que o Senhor arranque da nossa vida. Meu Deus, sinta-se à vontade para fazer o que o Senhor quiser e que o teu nome, meu Pai, seja glorificado. Oh, aleluia. Lava os meus olhos, lava os meus ouvidos, lava os meus lábios, santifica os meus mãos, lava minhas mãos, meus pés, lava os meus pés, meu corpo, lava meu corpo, santifica meu ser, minha mente, lava minha mente, o meu coração, lava minhas vestes, santifica meu ser. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre